Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 19 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o capítulo 20 de São Mateus, dos versículos de 1 a 16a. Porque estáis aí o dia inteiro sem fazer nada, e de vós também para a minha vinha. Se nós entendêssemos o quanto Deus precisa de operários, de agricultores, pastores, pescadores de almas, com mais generosidade e rapidez, falaríamos o nosso sim. Deus procura trabalhadores para sua vinha, de madrugada, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, até no fim do dia, às 5 da tarde. Continuamente Ele repete ao nosso ouvido: vai trabalhar na minha vinha. A messe é grande e madura, mas se perde e apodrece pelos campos por falta de trabalhadores. Deus paga bem, mas nem isso consegue nos despertar do nosso sono. Deus precisa de mim. Qual será a minha resposta? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para refletir bem sobre esta parábola, nada melhor do que as palavras do nosso Papa São João Paulo II na sua carta Christi Fidelis Laici, os fiéis leigos, que foi escrita 34 anos atrás, mas que é mais atual do que qualquer outro escrito mesmo deste ano. Assim o Papa diz: e de vós também para a minha vinha. Ao sair pelas 9 horas da manhã, vi outros que estavam ociosos e disse-lhes: e de vós também para a minha vinha. O convite do Senhor Jesus, e de vós também para a minha vinha, continua, desde esse longínquo dia, a fazer-se sentir ao longo da história.
dirige-se a todo homem que vem a este mundo. Nos nossos dias, a Igreja do Concílio Vaticano II, numa renovada efusão do espírito de Pentecostes, amadureceu uma consciência mais viva da sua natureza missionária e ouviu de novo a voz do seu Senhor, que a envia ao mundo como sacramento universal de salvação. Ide vós também. A chamada não diz respeito apenas aos pastores, aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas, mas estende-se aos fiéis leigos. Também os fiéis leigos são pessoalmente chamados pelo Senhor, de quem recebem uma missão para a Igreja e para o mundo. Os padres conciliares, fazendo eco do chamado de Cristo, convidaram todos os fiéis leigos, homens e mulheres, a trabalhar na sua vinha. O Sagrado Concílio pede instantemente no Senhor a todos os fiéis leigos que respondam com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo, que nesta hora os convida com maior insistência e ao impulso do Espírito Santo. De modo particular, os jovens tomem como dirigido a si próprios este chamamento e recebam-no com alegria e generosidade. Com efeito, é o próprio Senhor que, por meio deste Sagrado Concílio, mais uma vez convida todos os leigos a que se unam a Ele cada vez mais intimamente, e sentindo como próprio o que é dele, se associem à sua missão salvadora. Ele é quem de novo se envia a todas as cidades e lugares aonde Ele há de chegar. Ide vós também para a minha vinha. Mais uma vez, estas palavras ecoaram espiritualmente durante a celebração do nosso Sínodo dos Bispos. De olhos postos no pós-concílio, os padres sinodais puderam constatar como o Espírito tem continuado a rejuvenescer a Igreja, suscitando novas energias de santidade e de participação em tantos fiéis leigos. Prova-o, entre outras coisas, o novo estilo de colaboração entre sacerdotes, religiosos e fiéis leigos, a participação ativa na liturgia, no anúncio da palavra de Deus e na catequese, a multiplicidade de serviços e de tarefas confiadas aos fiéis leigos e por eles assumidos. O radioso florescimento de grupos, associações e movimentos de espiritualidade de cristãos leigos. A participação cada vez maior e significativa das mulheres na vida da Igreja e o progresso da sociedade. O significado fundamental deste sínodo, consequentemente, o seu fruto mais precioso, é que os fiéis leigos escutem o chamado de Cristo para trabalharem na sua vinha, para tomar parte viva, consciente e responsável na missão da Igreja, nesta hora magnífica e dramática da história, no limiar do terceiro milênio. Novas situações, tanto eclesiais como sociais, econômicas, políticas e culturais, reclamam hoje, com uma força toda particular, a ação dos fiéis leigos. Se o desinteresse foi sempre inaceitável, o tempo presente torna-o ainda mais culpável. Não é lícito a ninguém ficar parado. Por que ficais aqui o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha. Não há lugar para o ócio, uma vez que tanto o trabalho que a todos se espera na vinha do Senhor. O proprietário insiste ainda mais no seu convite: ide vós também para a minha vinha. A voz do Senhor ressoa sem dúvida no íntimo do próprio ser de cada cristão,
que graças à fé e aos sacramentos da iniciação cristã, torna-se imagem de Jesus Cristo, insere-se na Igreja como seu membro vivo e é sujeito ativo de sua missão de salvação. Para compreender bem estas palavras do Papa São João Paulo II e este Evangelho, vamos dar o exemplo do que aconteceu na Coreia, como foi a evangelização deste país. Eis a história nos detalhes. Enquanto a maior parte do Oriente começou a ser evangelizada por sacerdotes e religiosos, enviados em missão pelas suas respectivas ordens, a Coreia viveu um processo diferente. No século XVII, membros da nobreza coreana entraram em contato com o catolicismo durante as viagens à China e ao Japão. A fé já tinha criado raízes em ambos aqueles países. Com base no que tinham observado e aprendido sobre o catolicismo em livros escritos em chinês, aqueles nobres coreanos tentaram praticar essa mesma fé recém-descoberta ao retornarem à Coreia. Um deles, Yi Sung-han, foi batizado em Pequim e voltou para casa em 1784 para fundar uma comunidade cristã. Por cerca de 100 anos, o cristianismo foi sustentado pelo protagonismo dos leigos. Tudo começou no século XVII, com o interesse pelo cristianismo por parte de um grupo de letrados, que ao lerem o livro do missionário Mateus Ricci, com o título O Verdadeiro Sentido de Deus, tiveram a iniciativa de encarregar o filho do embaixador coreano na China na busca das riquezas de Jesus Cristo. Observe bem, o líder desse grupo, Yi Sung-hun, era um jovem e ousado leigo cristão que com seus amigos fundou a primeira comunidade cristã. Com a eficácia do Espírito, estes jovens começaram a evangelizar de aldeia em aldeia, a ponto de somarem em 10 anos 10.000 testemunhas da presença do ressuscitado. Várias vezes solicitaram do bispo de Pequim o envio de sacerdotes a fim de organizarem a igreja. Roma, porém, era de difícil acesso e o Papa sofria com a prepotência de Napoleão. Resultado, a igreja pôde socorrer os cristãos coreanos somente 30 anos depois, quando os cristãos coreanos tinham sido martirizados aos milhares. Os primeiros mártires coreanos escreveram com o sangue as primeiras páginas da história da Igreja da própria pátria. Na data da canonização bicentenária de 200 anos do início da evangelização da Coreia, esta nação contava com 1.400.000 católicos, 14 dioceses, 1.200 sacerdotes, 3.500 religiosos e 4.500 catequistas. Tudo isso nasceu de um jovem leigo ousado. Pense um pouco na força de um jovem. Este é o evento que marca o estabelecimento da Igreja Católica na Coreia. A difusão do Evangelho não parou pela falta de pastores ordenados, mesmo que isso seja uma dimensão indispensável para implantar a Igreja. Esse fato muito deve nos fazer refletir. Concluímos com um trecho muito forte e claro do Catecismo da Igreja Católica, no número 900. Assim como todos os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, os leigos são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que sem ela
o apostolado dos pastores não pode, na maioria das vezes, obter seu pleno efeito. As palavras que acabamos de ouvir bem iluminam o trecho de hoje que agora vamos ler novamente. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos agora preparados para escolher o propósito que nos guie nesse dia. A pergunta que Jesus nos faz é: o que você está fazendo para construir o meu reino, o reino de Deus?
Você está trabalhando? Você, por acaso, está colocando as suas forças em algo que não tem nada a ver com o meu reino? De que forma hoje podemos construir o reino de Deus com Jesus? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Vai trabalhar na minha vinha. Paz e alegria a todos. Por que estáis aí parados? Paz e alegria a todos. Desgaste anos em mim e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir, leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança,
sing the greatness of your name. My feet and my hands will be